Vamos lá, espero que agora não vai ter eco. Olá a todos, eu me chamo Raquel Nunes, quero dar as boas-vindas para vocês. Aqui, professora de canto, bióloga, pesquisadora. E vamos aquecendo aqui os motores para uma live super especial com o amigo Vinícius Viana, e as pessoas já estão entrando de novo. Ainda agorinha a gente estava com um pequeno eco e agora a gente está tentando dar uma organizada para ver se a qualidade vai ficar melhor dessa vez. Aqui do time, Chloe, vamos nessa. Oi, oi, tá melhor agora? Oi, oi, todos ouvem? Todos ouvem? Como estamos? Como estamos? Como estamos? Ah, eu acho que tá melhor agora. Não tô mais ouvindo eco, pelo menos. E vocês, o que dizem aí? Os que entraram. Se puder ajudando aí com a gente com os aviãozinhos de novo. Vocês vão começar a bater no papo. Vinícius, fica à vontade, amigo, para te apresentar. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Ter topado esse convite, a gente cozinhou essa live por muito tempo. Né? Até que deu certo. Estava lembrando, né, da quantidade de tempo que a gente conversou sobre fazer esse tipo de material, de conversar com o pessoal nesse período de pandemia, né? E a gente se conheceu ali, se afinou na questão da abordagem que a gente atua, né? Com o trabalho do canto. Deixa eu só desligar aqui. Com o trabalho do canto. E achei muito interessante, né, a gente ter se linkado diante de tanta distância, né? Eu moro aqui no norte, você mora aí no sul. Exato. Bem distante. Rio Grande do Norte, né? Encontrou Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte, e a gente se encontrou por meio do nosso trabalho, que é o canto, né? E de forma virtual, né? Isso. Então foi um encontro virtual no sentido de diálogos, de conversas sobre os conteúdos de nosso trabalho. Muito bom mesmo, é um prazer, uma grande alegria poder estar aqui participando com você, receber esse convite do meu Eu Minha Voz, né, coordenado aí pela Raquel Nunes. Exato. E assim, a gente tem um trabalho muito afinado em perspectiva, né? Porque a gente não olha só o cantor a partir dos aspectos técnicos e nem mesmo somente a partir do aspecto político da pessoa, né? Justamente por isso a gente deu o nome dessa live, né? De integrando música, voz e vida, né? Porque realmente a gente vê o ser humano dentro dessa perspectiva que é uma coisa só, e que a partir dessa consciência a gente vai extrapolando, né? Para que a pessoa como cantor busca. Sim, é bem nesse sentido, né? Fala um pouquinho para a gente, Vinícius, do teu trabalho, como é que foi que você chegou aí nesse pensamento, porque não é um pensamento muito usual, né, digamos assim, no meio, né, uma linha muito nova de raciocínio. Então, conta pra gente como foi essa tua trajetória aí, de abraçar o terapêutico, de incluir na caminhada do cantor. Tá bom. Eu vou começar com o meu histórico, né, propriamente dito, porque o canto sempre foi uma prática muito presente na minha vida, desde criança.
né, sempre foi, eu acho que, digamos assim, eu não poderia ser um adulto mais feliz, né, diante de tanta oportunidade que eu tive de conviver com a música, porque eu sou filho autodidata, né? Então, foi ali que eu tive meu primeiro contato com, ou seja, foi do berço, basicamente, né? Com a questão da voz. Meu pai é cantor também, popular e compositor autodidata, né? E foi através dele que eu tive os meus primeiros contatos com a música. Participei de coral infantil, ele tocava, participava e me levava. Então, o que ele podia me inserir no contexto, né, do trabalho musical que ele exercia, ele me inseria, ele me levava, né, me deixava a par, né, desse trabalho que, de certa forma, ele estava ali vendo, né, vai trazer qualidade de vida, vai ser bom para ele, vai ser bom para meu filho. E aí eu fui crescendo, né, e me interessando cada vez mais pela música, comecei a me musicalizar um pouco mais tarde, só na adolescência, a partir dos 14 anos, né? Mas também a música foi uma espécie de paralelo até eu me tornar realmente um profissional, né? Mesmo na adolescência, eu participava de grupos coral lá na escola técnica que eu estudava, na Escola Técnica Federal, e aí a música sempre do meu lado. Eu fazia as coisas paralelas. Eu era da construção civil, e aí, mas gostava, a música estava ali me preenchendo, me compondo, e eu aí chegou o momento em que eu cheguei na minha oportunidade de estudar música numa escola de música propriamente dito, né, que foi a escola de música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e né? Entrei no curso técnico e aí depois entrei na graduação. E sempre tem alguma coisa? Tudo bem aí? Tá, Tudo tá. tranquilo? Tá cortando levemente assim o meu, né? Eu fui colocar o fone também, que um dos meus estudantes estava falando que o meu áudio estava ruim. Tava tentando. Como é que tá agora aí para vocês? Aproveito e já deixo um oi aí para todo mundo que está entrando. O meu tá claro, tá dando para ouvir aí, pessoal? Tá tudo bem? Até agora já acompanhamos aí um pedacinho da história do Vinícius. Pronto. Continuidade, quando eu entrei na graduação também, né? Lá na UFRN, eu entrei para o curso para bacharelado em canto, né? E fiz lá o meu curso de canto. E desde quando eu comecei a estudar na graduação, a minha professora de canto, ela trazia alguns conceitos excêntricos do canto, né? Da pedagogia do canto. O que seriam esses conceitos excêntricos? Conceitos que fariam relação, né, de conhecimento ou de consciência corporal. Claro. Certo? E ela dizia, você trabalha o grounding. A minha professora elaborou um tempo na Alemanha, o curso da técnica de Alexander, né? E aí trazia para o setting da sala de aula, né, lá na universidade, um pouco do conhecimento dela, que ela trazia da técnica de Alexander. E ela já falava em grounding. Grounding, que é a ideia de firmar-se, de sentir os pés, de sentir estável. E ela dizer para a gente, né, olha, para cantar a técnica de Alexander é excelente, né? Eu uso bastante com os meus alunos também algumas interfaces da técnica de Alexander, porque eu acho que deixa a pessoa muito no prumo com a coisa da consciência corporal. Né? Isso. E a técnica de Alexander, ela é consciência corporal pura, né? E postura, né? Olha só, a importância do alinhamento. Exato. Né? Então, sempre a professora de canto trazia muito isso. E eu observava nela, né? O professor da gente sempre é um mestre mesmo, um exemplo. Muitas vezes, né, é sim um exemplo para a gente. E a minha graças a Deus, eu tenho uma professora que é um exemplo para mim. E aí,
eu observava a postura dela e admirava demais. Nossa, como ela tem uma consciência de alinhamento e de corpo para cantar. E aquilo ficava encantado, porque o som que aquela mulher tinha me encantava, e eu dizia, nossa, eu sou tudo de ter uma mestre desse tipo. E foi justamente que, né, o mestre sempre transmite, que transmite bem para o aprendiz, né, faz dele o seu reflexo, e ela sempre foi uma professora muito dedicada, comigo, mostrava assim da gente. O canto, o quanto o trabalho com a música é algo que precisava não só da questão do aprendizado musical, do aprendizado técnico, mas sim de um paralelo de informações. Sim. Então foi um enriquecimento. E aí, com essa abertura que ela me transmitia, né, eu passava a pensar, não, mas eu preciso entender-me como sujeito. Como eu sou essa pessoa que canta, que tem emoções, que eu me sinto aqui, na hora que eu estou cantando, presentificado realmente. Né? Eu me sinto uma pessoa, digamos assim, convicta em grounding com o meu cantar, porque o grounding, muitas vezes que a gente pensa, né, esse conceito de grounding, ele vem lá da bioenergética, vem lá da psicoterapia corporal, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais. Define um pouquinho esse conceito, que eu acredito que tem algumas pessoas que estão entrando aqui que não têm conhecimento do que seria o grounding. Por favor. O grounding, né? Então, grounding, a tradução quer dizer firmar-se, estar firme, presentificado, enraizado, certo? Então, é mais ou menos isso que o grounding quer dizer em tradução. É um conceito que vem, né, como eu falei, lá dos estudos da bioenergética, e ela está inserida em diversas abordagens da psicoterapia corporal. A psicoterapia corporal são abordagens que tratam justamente trabalham a psicoterapia propriamente com a consciência deste corpo que reflete a comunicação que a gente sente por dentro, né? Então, o corpo é realmente um espelho, né, do que a gente tem de emoção, entendeu? Então, o grounding mostra justamente que para a gente ter, digamos assim, uma boa integração, um bom sentir-se firme, a gente precisa estar em grounding, enraizado. Em quê? Tanto corporalmente, fisicamente, como com as nossas emoções, com os nossos quereres e poderes, né? Autonomia de estar integralmente com o corpo e com o self, com o nosso eu, certo? Completamente. Então, esse alinhamento, né? No caso, que a parte terapêutica que você usa, né, é um alinhamento, então, dessa essência, né, da pessoa, parte do corpo mesmo, né? A busca, assim, de um tom muscular no nível adequado, postura, também organização mesmo, né, condizente com o interior, né, com o significado da pessoa, né, e assim, dentro da biologia, por exemplo, né, que se a gente olha para o grounding, a gente vê, por exemplo, estratégias, né, de ajudar, por exemplo, a pessoa que está na busca desse alinhamento psicológico, né, mas através da organização celular, da troca de energia com a Terra, né, no caso, ali a pessoa entra numa neutralização de forças, né, nessa troca de energia, ali com os pés mesmo no chão, com benefícios assim de bactérias que ela pode pegar do solo, enfim, né, e organização celular, enfim, começa a organizar a parte respiratória também, à medida que a pessoa se expõe, né, ao contato
com o chão, com o solo, com a natureza. Então, a gente tem isso aí de semelhante, né, de estratégias que vão dentro da psicologia, digamos assim, nessa parte que o Vinícius tem afinidade, mas também dentro da biologia, a explicação sistêmica disso é bem interessante a nível celular. E dizendo isso para os cantores não fugirem daqui, mas que isso pode parecer um pouco viagem, complicado, mas é muito gostoso experimentar isso, né, na prática. A gente vê o nosso instrumento tomando forma, né, e unindo realmente em perspectiva, né, interior e corpórea, através desses movimentos, né, de conexão. Esse estado equilibrado, estável, né? E para o canto, o que será que significa estar em grau para o canto? Né? No setting, e relacionando o papel da voz, né? O que é a nossa voz sem uma determinada estabilidade corporal? A gente para pensar dessa forma muitas vezes e é importante a gente refletir, né? Como é a minha voz com o corpo? E como é a minha voz essa estabilidade corporal? Né? Será que é uma voz que tem um alicerce, uma estabilidade? Ou é uma voz frágil? Ou é uma voz que está o tempo todo desconectada do seu chão, da sua profundidade? Exato. Né? Olha o ponto de reflexão que a gente chega quando a gente pensa que esse corpo como instrumento, ele reflete, né? E se o meu corpo não está nessa identificação, provavelmente a voz vai sair um som, né, que não tem raiz, que não tem uma profundidade. Né? Então, quando a gente fala de grounding da voz, é falar de profundidade vocal. Exato. É cantar com o corpo sentir da dos dedos, da sola dos pés ao fio de cabelo, a vibração da nossa voz. Exato. Eu uso muito assim esses tipos de reflexo com os meus estudantes também, né? Porque realmente a gente não pode estar pela metade, né? Na hora de cantar. Então, assim, você começa trabalhando já a respiração com essa consciência do aprofundamento, né? E aí você vai ativando a parte motora também, né? Parte de fonte, de filtro, mas dentro de um pensamento orgânico, né? De fluir de energia. Então, isso aí já faz muita diferença, né? E muitas vezes, eu não sei como é que tu faz, mas eu gosto muito de pegar a realidade da própria pessoa e trazer para aquele chão do canto, digamos assim, né? Então, por exemplo, se a pessoa toca um instrumento adicional, digamos assim, eu vou lá e faço um paralelo, né? Vamos supor, tenho aqui um estudante meu que toca sanfona. Ó, as costelas abertas, como se você estivesse abrindo o fole, né, da sanfona. E aí a gente vai trazendo essas imagens, né, de união da realidade da pessoa, né, com a realidade do canto, com a realidade do corpo, para ela se achar, né, ver um inteirinho ali no meio que une as coisas, né? Em cima desse imaginário, porque uma das coisas primeiras que eu aprendi quando eu comecei a estudar canto foi minha professora fez um trabalho, eu lembro muito bem, que a gente apresentou numa semana científica da universidade. E aí, o nome do trabalho era o uso da imagem na prática, né, no ensino, na prática e no ensino do canto. Uhum. Então, o quanto precisa fazer analogias ou para ter sensações corpóreas, exato, né, para que concretizar o que a gente quer sonoramente e corporalmente, né? Então, trazendo muitas vezes analogias simples, né? Minha professora, eu lembro muito bem que ela dizia,
feche os olhos, imagine-se como se fosse uma árvore bem frondosa, com as raízes no chão. Nunca esqueça esse trecho que ela falava. Com as raízes bem firmes no chão, sinta que seus pés, como se seus pés estivessem cravados no chão, 2 centímetros, ou 5 centímetros que seja, mas sinta como se você tivesse esse peso, porque essa polaridade do chão, né, que a gente chama dos pés, é o contato energético do nosso corpo de firmeza. Energético do nosso corpo de firmeza. Então, se eu não sinto essa energia dos meus pés, ela não sobe, porque é dos pés, a polaridade de baixo que o fluxo vai. Ele sobe. E aí, muitas vezes, quando a gente está cantando, a gente se pega o quê? Querendo ficar de ponta do pé flutuando, né? Querendo sair desse ground. Quando não, a cabeça vai indo, e aí a cervical vai empurrando ali a tua laringe, e você fica procurando agudo no céu, grave na terra. E dá tudo errado. Ela me falava dessa forma, Vinícius, quanto mais aterrado você fica, como se abre um portal sonoro na sua frente. Então, o som não é pensado para cima, nem para baixo. Ele deve ser pensado numa ideia de abertura na sua frente. Ele, é como se ele se expandisse por completo na sua frente, como um portal mesmo. Como um portal. E ela dizia, eu estava e as coisas místicas, excêntricas, lembra que eu falei que ela trazia? Porque ela dizia que eu aceitava, e eu realmente aceitava, porque eu achava interessantíssimo e sentia aquilo que ela me falava. Sim. Né? Isso do pedagógico, propriamente dito. E aí eu gostaria só de trazer agora um pouquinho sobre como foi realmente esse contato com as abordagens da psicoterapia corporal. Certo. Né? E assim, Vinícius, já de antemão, para não te interromper tanto, qualquer palavrinha que você tem aí no meio que seja um pouquinho mais complicadinha, que a gente sabe que é do nosso meio, tipo bioenergética, biossíntese, vamos tratar de ir explicando direitinho, que é para deixar uma coisa bem fluida, bem para todo mundo entender. E qualquer um, gente, que tiver com pergunta aqui, coloca aqui embaixo, porque esse assunto é muito interessante. É muito eficaz na nossa organização corporal mesmo. Então, fiquem à vontade, tá? Pode discorrer, Vinícius, vai fundo. Foi bom, Raquel, trazer esse ponto, porque foi através desse conhecimento mais específico da psicoterapia corporal, né, que a gente já falou um pouco, que são abordagens que a gente chama Reichianas, de Wilhelm Reich, que foi um psiquiatra, certo? Lá do início do século XX, né? E Reich trouxe uma abordagem aí bem interessante, que até hoje ele é tido como o pai da psicossomática ou da psicoterapia corporal, certo? Então, passando para esse ponto, né? Quando eu terminei a minha graduação, eu fiquei naquela coisa, sem norte, né? Sem entender como eu vou atuar. O mercado aqui na região não é esses mercados todos para atuar, para ganhar dinheiro, esse tipo de coisa, né? Para se envolver com o mercado de trabalho. Como é que eu vou fazer? E aí, eu sempre fui uma pessoa assim, que busco a minha tranquilidade para ter as respostas das coisas. E certa vez, uma grande amiga, que é psicoterapeuta corporal, em biossíntese. Biossíntese é mais uma das abordagens da psicoterapia corporal, certo? A gente tem a bioenergética, né, que é de um autor, né, é um estudo específico de um autor chamado Alexander Lowen, né? E tem a biossíntese, que é outra abordagem da psicoterapia corporal, que é difundida por David Bodella. David Bodella até hoje é vivo, certo? Ele dá aulas, dá cursos lá em Halle, na Suíça, né? E aí até hoje as pessoas vão lá até a Suíça para ter colher um pouco da fonte, né? Agora na pandemia, evidentemente, mas ele está aí vivo e transmitindo o conhecimento da biossíntese. Então, essa amiga, psicoterapeuta corporal e biossíntese, diz: Vinícius, você tem uma ferramenta potencial para mostrar para as pessoas
o quanto o poder da voz ele é transformador e integrativo. Utilize-se disso. E sabe aquelas amigas, eu fiquei até lembrando, o que eu vou dizer para a Raquel? É aquelas amigas que você diz que é um anjo, porque ela aparece sempre na sua vida, no momento, para falar alguma coisa, faça isso. Porque você segue a ideia e a coisa funciona. Sabe esse tipo de amigo? Todos temos, né? A gente tem. Ela é essa. E aí, essa amiga, ela falou isso para mim, calou muito fundo, de fato. E isso passou os tempos, assim, e ela dava cantadas, né? Olha, tem esse estudo aqui, porque na época ela já fazia formação em biossíntese. E eu não tinha nem ideia que era biossíntese, né? Só que, terminei a graduação, ela disse, Vinícius, tem uma outra colega, que é também psicoterapeuta corporal, que ela ama cantar. Inclusive, ela fez vários cursos de extensão lá na Universidade Federal, mas ela ama cantar e ela aposta muito no canto como uma ferramenta integrativa e de consciência corporal. E aí ela deseja muito fazer um trabalho integrativo entre o canto e o corpo. Porque aí conheci essa amiga. Imediatamente, quando já foi uma relação de amizade e profissional. Porque foi aquela coisa, aquele que pareciam duas pessoas que precisavam se encontrar para debater um assunto, se encontraram e passaram a propagar o que se propunha. Eu, na minha sede de entender mais o indivíduo como um cantor, emoções, estrutura física, mental, vocal propriamente dito, e essa amiga também com essa sede do canto e de mostrar para as pessoas que o canto é poderoso. O canto traz a nossa posição. Porque muitas vezes, uma das coisas que ela mais dizia, quando a gente é criancinha, geralmente a gente está chorando, expressando alguma coisa, aí a gente recebe aquela reprimenda. Engula, para de chorar. Isso aí, a gente não tem ideia como isso vai congelando dentro da gente. E essa expressividade, seja de choro, seja de grito, completamente. Né? Isso aí é o principal motivo de doenças psicossomáticas e físicas no corpo. Isso. São os chamados couraçamentos e empouraçamentos que Reich traz uma ideia de couraças no corpo. Ele divide o corpo em 7 faixas. Essas 7 faixas são corporalmente falando, da nossa musculatura, essas 7 faixas, elas simbolizam, né, o fluxo celular, né, energético do nosso corpo, que é interrompido com esses congelamentos de reprimendas que vem da expressão e dos traumas, microtraumas, diversos, certo? E disso aí, o Reich vai trazer que é como se fosse uma privação da pulsão corporal. Exato. Da pulsão orgânica. No sentido de viver. E aí, eles têm a ver com o canto. Aí vem, lá, o canto, ele é um recurso poderosíssimo que traz um caminho. Que a gente tem um cantor que vive o canto, que é um instrumento poderosíssimo que traz para a gente um fluxo de transmissão de comunicação e emoção fora do normal. Esse caminho que a gente tem através da prática do corpo, né, é um fenomenal, uma ferramenta poderosa para integrar-se, permitindo que esse fluxo e haja esses desbloqueios, esses encoraçamentos. O que seria esse encoraçamento? É sentir a respiração presa no tórax, no diafragma, é sentir algo relacionado às vísceras, é sentir tensão no corpo, é sentir problemas
ocular, por exemplo, vai sentir crise de garganta. Tudo isso está relacionado ao processo de bloqueios ou embaraçamentos traumáticos da nossa vida. Completamente. Então, essa concentração de desbloqueio. Porque sem esse desbloqueio, o canto não sai. A voz não lida dele. No cérebro do canto, a gente vai ter um soar melhor. E olha que caminho legal. Entender esse soar melhor tecnicamente, dos recursos fisiológicos, de respiração, sensações corporais, musculatura, acordes vocais, expressão vocal, fonte, tudo isso, né, tecnicamente, corporalmente falando, né, no processo de compreensão de como eu consigo realizar tudo isso a partir das liberdades. Uhum. Vinícius, deixa eu te interromper um pouquinho. O pessoal está falando que tá um pouquinho cortando. Você está perto do modem direitinho? Tá. Aqui do meu lado. Tá. Aqui do meu lado. Pode ser alguma instabilidade. Tá um pouco de instabilidade, mas tá dando para entender, gente, que assim, a fala dele tá interessantíssima. Eu, apesar dos cortes, consegui ir entendendo por aqui. Vocês? Responde aí pra gente. Se estiver muito cortado, né, podem falar que aí a gente tenta organizar novamente. Agora parece que deu uma melhoradinha. Mas assim, é muito interessante te ouvir falando, porque bate realmente com todas as coisas que eu vim estudando, né? Enquanto isso, estamos falando aqui, esperando a resposta de vocês aí embaixo, tá? Olha só, eu, por exemplo, fui chegando nessa coisa, né, do estudo dessa parte da bioenergética e da biossíntese, porque eu tinha um grande incômodo, principalmente respiratório, né? Eu ficava perturbada, como é que eu era uma atleta de alta performance desde da natação, ou desde estudar ópera, que também é considerada atleta de alta performance, mas eu ainda tinha aquele déficit na questão respiratória, né? E isso me incomodou tanto que eu registrava altas coisas no meu diário de desenvolvimento e eu fui começar a buscar as raízes disso na parte mesmo da biologia, né? Chegar nesse nível de trocas celulares, né, de liberação muscular, de produção de energia para os músculos, que aí eu entrei na parte da bioquímica, como é que eu melhoro minha produção de ATP, né, que é essa energia livre circulante, para nutrir todo o meu corpo, para nutrir meus músculos, né? E aí eu fui entrando por esse viés, até que em um determinado momento eu fui e me deparei com as explicações da psicologia, unindo essa parte, né, de psicossomática, que é aquilo que eu estava estudando, que acontecia no corpo biológico da gente, assim como cantor, como toda a bagunça química que a gente sente, que afeta a nossa respiração e tudo isso, como tudo aquilo estava explicado através desse reflexo do mental no físico, né, de como que ocorrem os encoraçamentos, né. Então, eu comecei a direcionar muito fortemente, né, o meu projeto para ir reorganizando essas coisas. E aí, nisso, a gente entra num parâmetro que eu acho que tu pode relatar bem, porque tu trabalha mais especialmente com isso, né, nessa parte terapêutica, mas que a gente começa a ajudar as pessoas a descobrir tanto a essência delas e esse fluxo de energia total do ser, né, que ocorre aquele sentimento de liberdade, essa liberdade logo ela é sentida na expressão vocal, né, integrativa desse sentido. Pode comentar aí pra gente. É impressionante como isso que você fala é real, né? Quando chega começa a orientar, a primeira coisa que eles ficam impressionados é da capacidade de soar frequências. Então, isso já é
A gente pensa que não, mas isso já é uma aberturinha desse fluxo aí. Sim. Que a pessoa não tem ideia ainda do que é que vem pela frente, né? De potencial vocal, de potencial sonoro, quando vem esse sentido de fluxo do corpo, né? Quando vem esse sentido de conexão entre a emoção, né? A fisiologia, o cognitivo, a fisiologia e a expressividade. Completamente. Né? Então, esse é o conteúdo generalizado para quem é profissional da voz, no sentido de performance da música, né? O cantor, no nosso caso específico aqui, seja ele que pratica o canto para ir para o palco, se apresentar na noite, aonde for, e seja ele aquela pessoa que deseja cantar para entender que tem esse recurso para si. Com um ciclo poderoso que pode, eu quero só tirar de mim as angústias que eu já vivi na minha vida. Então, isso é uma abertura. E essa abertura permite um soar do que eu tenho dentro de mim. Exato. Né? Então, a gente traz a ideia do canto como recurso terapêutico, porque é justamente essa ferramenta que puxa de dentro da gente essa expressividade que permite a gente tomar como a tomada de consciência de que eu sou um instrumento que ecoa, faça esse fluxo expressivo acontecer, sair de dentro da gente. Né? Então, o tempo todo esse ciclo, né? De receber informação, transformar no cérebro isso, sistematicamente, as sinapses acontecerem e produzir estímulos que fazem com que o nosso processo fisiológico funcione e se transforme num som emitido, né? E aí eu não estou falando ainda nem questão de inserir a arte da música no canto, mas obviamente ela é inerente, né? E outra, para todas as questões, desde as questões de construção técnica, até mesmo as questões de momento onde você está numa audição, que você precisa ter aquele controle emocional para sair bem, você está num concerto, num show, enfim, né? Você começa a extrair dessa fonte, né, integrativa e de fluidez de energia para todos os aspectos da nossa vida como cantor. Isso. E é uma tomada de consciência de que é um processo amplo, e é um processo. Entendeu? Quando a gente encara como um processo de recurso terapêutico, de fato, às vezes a gente, porque tem tanta coisa para fazer com a performance, dar conta de tanta coisa, leitura, ritmo, melodia, afinação, interpretação, tanta coisa que a gente tem que tomar conta que a gente esquece do principal, que é o alicerce, que é esse eu que sem ele, sem a tomada de consciência desse eu, o restante fica mecânico. Né? Tem também uma noite apocofá. Então, uma bela voz, né? Tem até uma área, né? Uma noite apocofá. Não me engano, né? E aí, essa compreensão, né, de que somente a técnica e a voz que me dá o resultado, assim, de certa forma, pode ser repensada. Pode ser repensada. Que estrutura é essa que faz com que essa voz saia? Então, muitas vezes, tem festivais que a gente vai e encontra um professor que diz aquela palavrinha mágica para a gente desperta. Isso aconteceu comigo certa vez, num festival que eu fui de música antiga, e o professor falou: se aprende a cantar cantando, é orgânico. A gente precisa sentir esse processo orgânico dentro da gente, se permitir com que ele aconteça, porque a gente está o tempo todo sendo esbarrado nos entraves da mídia. Não estou ocupando, nem estou querendo fazer apologia aqui, nem nada com relação à mídia, mas a gente está muito conectado com esse distanciamento que o business nos oferece, entendeu? E a gente acha, então eu não tenho dom, ou eu não tenho capacidade de realizar um canto, de me expressar, porque isso tem que ser pessoas que chegam nesse nível, nesse padrão. Mas todas essas pessoas
todo esse processo de autoconhecimento, de autopercepção, de estudo do corpo, precisam entender minimamente, sentir minimamente, né? Senão não funciona, muitas vezes. E até porque, por exemplo, as pessoas que são ditas que têm um dom, entre aspas, vou colocar assim, né? Todos que têm uma certa habilidade têm que ir além e desenvolver. Isso para mim é muito claro, né? Mas vamos pegar, catar o exemplo dessas pessoas que são ditas que já têm um certo dom. São normalmente pessoas muito alinhadas com a sua essência. Porque isso aí, querendo ou não, essa parte da essência da pessoa, ela traz respostas biológicas mesmo, no ritmo respiratório, ela vai trazer resposta na parte de clareza emocional, de clareza comunicativa, até do imaginário daquela pessoa, aquela coisa que ela consegue formular, aquela ideia artística, né? E aí ela consegue atingir digamos, um patamar onde as pessoas faz brilhar os olhinhos e dizer, olha, você tem talento. Mas imagina, se aquela pessoa que tem esse mínimo de alinhamento corpóreo, mental, ela não ainda extrapola isso para desenvolver, ela pode ficar estagnada. Né? Então, quando aquela pessoa que já ouviu, olha, eu fui uma dessas pessoas que ouvia que eu nunca poderia ser cantora na vida. E não uma, nem duas, nem três vezes, não foram muitas. E eu teimosamente falei, eu vou fazer isso da vida. Eu quero fazer isso, isso é minha vida. Isso sou eu quero, né? E eu fui atrás. E alinhando, quando a gente desenvolve, quando a gente se descobre, né, de fato, puxa, como era tão mais simples eu ter me permitido, eu não ter ficado ouvindo aquele zum no meu ouvido, né? E isso aí vai motivando a gente a ir além, aí se descobrindo cada vez mais. Então, eu digo assim, que dentro desse processo de autodescoberta, dessa parte do como que a psique ajuda a gente a organizar o corpo, muitas outras portas foram se abrindo, as portas de pesquisa, de projeto e de todas as outras coisas que eu queria ir fazendo. Até um nível, por exemplo, de eu olhar para o meu dia a dia e ver que a consciência corporal ela está do momento que eu acordo, a hora que eu como, a hora que eu me comunico com os meus estudantes, a hora que eu me proponho a ir lá num sarau ou num concertozinho que faça uma pousada aqui perto de mim. Enfim, ela está ali. Então, esse contato com a essência, né? Muito interessante o que você está falando é justamente isso. É através da tomada da consciência que a gente termina ao nosso redor, digamos assim, as pessoas para o nosso talento, entendeu? Mas se você tem mas só em você estar se permitindo no processo de aprendizado do outro, está se permitindo a ganhar algum empoderamento. E que você tem potencial para a voz cantar. Assumir isso para você. Isso que você falou foi muito importante. Assumir para si, né, essa ideia de que é cantor. Assim, eu sou cantor. Eu tenho voz para cantar. Esse simples pensar, a pessoa diz, pode até pensar, é engraçado porque eu pensar que sou cantor. Inicialmente, se não for esse estilo que a gente faz no processo, eu preciso entender que eu tenho capacidade, tenho potencialidade e que isso é inerente a mim. Eu sou um instrumento sonoro, eu tenho capacidade cognitiva porque eu sou biologicamente organizado e aí isso me permite, e até mesmo as pessoas que têm atividades neurológicas têm capacidade de desenvolver-se e organizar-se neurologicamente e psicologicamente para cantar, inclusive, né? Então, olha só que recurso grandioso que abarca tudo ao mesmo tempo, né? E possibilita muita coisa ao mesmo tempo.
E a gente precisa entender, né? Porque é como se fosse algo íntimo, né? Eu lembro que tinha uma professora também da universidade que dizia que o canto em si, ele precisa que você esteja inteiro. Ele não admite que você esteja dividido. Ele precisa, eu quero dizer, se eu entro num sétimo de canto, eu preciso esquecer, de certa forma, naquele momento, né? Tudo que da porta da sala para trás, eu esqueço aquele momento. E ali eu me entrego. Porque se eu entrar no sétimo de canto e não tiver essa atenção, meu juízo ficar para lá e para cá, feito anteninha, pensando em mil coisas, não responde. Então, por isso que a gente diz, essa integração é para que haja uma resposta. Completamente. E ela precisa ser alinhada, ser afinada, ser alinhada. Sem esse alinhamento, infelizmente não acontece. Aí, às vezes a gente pensa, mas eu não consigo. Por que não consegue? Há uma concentração devida que é necessária, né? Então é essa atenção, muitas vezes, que é o fio da meada para um grande êxito no processo do aprendizado. É verdade. Né? E a determinação, né? Determinação interior também, que é tudo. Pede a nós uma escuta atenta, pede a nós uma atenção atenta ao corpo, pede a nós digamos assim, uma comunicação atenta. O que é que eu estou comunicando? Olha quanta coisa precisa. E aí é justamente isso que é o poder tão organizador da voz, assim como dentro vamos extrapolar ela, né, desse universo terapêutico para a vida mesmo, né? Porque você foca ali no momento presente. Né? Se você está realmente conectado a esse nível, você já tirou mais da metade do seu estresse, só de estimular a sua sensorialidade, né? Porque o sentir, o pensar e o agir vão se alinhando, né? Isso, exatamente. E é interessante porque eu não tive nenhum aluno que chegou para mim e disse, não, você está me dando um processo que a gente chama de iatrogênico, inverso, de bem-estar. Nunca chegou ninguém dizendo para mim isso. E a gente confia justamente nesse feedback, né? O quanto os benefícios do canto, eles são reais, respiratórios, cognitivos, corporais, que mais, Raquel? Tanta coisa, artístico. Então, olha só que leque de coisas de benefício que o canto promove, né? Então, digamos assim, somos suspeitos, mas terminamos dizendo que a prática realmente vale a pena. Vale a pena conhecer, vale a pena ver. Vale a pena, pelo menos, se dar possibilidade de ter um contato, né? Minimamente. Exato. Você estaria disposto a fazer uma das tuas práticas aqui para deixar na comunidade para o pessoal e aproveitando, enfim, a gente falou tanto dessa organização, dessa integração, né? Mas podia dar um pezinho assim pequenininho do que é isso, a que nível que chega, como que a gente faz. Eu queria trazer, acho que dois pontos importantes que eu geralmente trago para o cantor quando ele está iniciando as sensações corporais. Dois exercícios básicos que a gente chama de trabalhar o grounding mesmo, tá bom? Então, um desses exercícios é a gente ficar em pé, certo? Vou ficar em pé para tentar ficar em pezinho, com os pés bem firmes no chão, sem a contato com o chão. Deixa eu virar aqui para ver a minha vida. Esses pés firmes no chão, alinhados com a lábio do quadril e alinhados também com os ombros. Então,
Só entre os joelhos, eles podem deixar como se tivessem duas linhas, sabe? Duas linhas travando. Né? Aí a gente vai fazer o seguinte. Ao respirar, eleva os nossos braços, descemos tocar a terra. Eleva os braços, inspira. E quando solta o ar, desce o tronco para frente, deixando as pernas bem firmes, a coluna do corpo, fazendo que os braços fiquem regulados e a cabeça também. Esse é um exercício chamado grounding invertido. E aqui a gente vai alguns instantes, inspirando e expirando. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Vai percebendo a firmeza das pernas, os pés bem firmes no chão. Inspira e expira. Inspira e expira. Aí a gente vai inspirar novamente e gradativamente vai voltando a erguer o nosso corpo. Inspira e vai elevando bem devagar, seguindo a recolocação da coluna, vértebra por vértebra. Inspirando e expirando. Vai os ombros, a parte só é a cabeça. E aí respiramos pelo nariz mais uma vez e soltamos o ar. Respiramos e soltamos o ar. Aí a gente já faz contato, pulsar no corpo, já sente a batida do coração, já sente a organização e a estabilidade corporal melhor. Muito bom esse exercício. Pode fazer 2, 3 vezes ele, certo? Em um determinado momento, antes de iniciar a cantar, para sentir bem, ó, firmeza, certo? Do corpo, esse alinhamento, essa reorganização da estrutura de postura corporal, tá bom? Muito obrigada, Vinícius. Bem parecido com os exercícios que eu uso também, alguns de alinhamento. Sim. Um outro exercício também para finalizar, ele é muito simples. Ele consiste simplesmente em você pisar, como se você quisesse cravar o pé no chão. Pisa forte e vai acelerando, ó. Vai dando aceleração para sentir as pernas daqui a pouco. Estimular a circulação sanguínea. Sanguínea, gradativamente vai parando. Agora sente a vibração das pernas. Sente palpitar do coração, uma mãozinha sobre o busto e outra aqui abaixo do umbigo. Respira. E solta como se fosse libera as energias que estão contidas, né? Respira. Pode sonorizar. Ai, ai. O coração está pulsante, as pernas estão vibrantes, os pés estão bem firmes. Respira mais uma vez. E relaxa. Volta. E assim consiste basicamente os 2 exercícios que eu busco trazer sempre no início
né, dos trabalhos de grounding e corporais, tá bom? Bravíssimo, Vinícius, bravíssimo. Não, tá uma delícia. Essa live aqui dá pano para manga para a gente entrar a noite afora. Mas assim, eu quero te agradecer muito por ter dedicado esse momento de estar aqui com a gente, de dividir um pouco do teu trabalho, dessa abordagem que ela é bem organizadora mesmo, né? Para o corpo do cantor, para a mente do cantor. Né? E dizer que isso é uma possibilidade bem, bem real e que torna o canto muito mais prazeroso, muito mais cheio de significado. Né? Você vai se alinhando realmente, né, com a parte da essência, né, daquilo que você quer como artista. Porque imagina, se você fica numa abordagem muito seca, de técnica vocal, por exemplo, vai chegar um determinado momento da tua caminhada que você vai olhar para um exercício de vibração de lábios, de língua, ou um exercício de trato vocal semi-ocluído, você vai dizer assim, tô de saco cheio. Né? Imagina, eu estou fazendo canto desde os 14 anos, né, mais formalmente. E aí, imagina se isso não tivesse um significado além, né, para mim. Então, se você pensa num processo de manutenção, de longevidade vocal, de manutenção do teu processo artístico, isso tem que estar atrelado com algo maior. E esse algo maior, que é essa essência, ela pode completamente ser encontrada através de processos psicoterapêuticos, assim, né, como através da bioenergética, biossíntese, mas também a nível de atitudes mesmo, de escolhas, de hábitos de vida, da tua sensorialidade, daquilo, de nível do teu autocuidado, você pode fazer por você mesmo, né, aí, dentro de, que seja do teu apartamento, até extrapolando, né, para o teu momento no parque, enfim, né, você estando com essa consciência, aquilo lá vai se nutrindo e vai reverberando em você com esse liberar de energia, né. O importante é a gente não perder o prumo no meio dessa nossa busca, não perder o prumo, né? E sim tá em alinhamento. Essa inteireza, porque entender que esse instrumento não é só prega vocal, céu da boca, palato duro, palato mole, língua, lábios e dentes para articulação, né? Não é só aparelho fonatório e prega vocal e laríngeo. Não. O que faz isso aqui funcionar tem toda uma estrutura. É toda uma estrutura, né? E essa estrutura é desde o processo respiratório ao processo de sentir-se estável. De sentir-se emocionalmente, estou aqui, vou fazer para agir, para a ação do cantar, né? Muitas vezes falta isso. Se você parar para pensar, muitas vezes a gente chega no século do canto, a gente não está para isso. Não está para a ação. O corpo não está para isso. Então ele precisa ser o quê? Mobilizado, ativado, energizado. E aí você diz, eu saio flutuante da hora do canto. Claro, você ativou o seu corpo, que ele precisa. Isso precisa acontecer o tempo todo, né? No nosso dia a dia. E o cérebro ajuda, tá bom? Então eu gostaria de agradecer. Eu queria só falar mais um pontinho importante. Trazer um pouco sobre essa consciência e dizer, né, que essa consciência toda que a gente está trazendo de abordagem mente, corpo e voz, certo? Ela é inerente não apenas para um setting terapêutico de canto, como por exemplo, né, grupos coletivos, esse tipo de coisa. Mas esse conteúdo todo, ele é inerente ao cantor performer. Exato. Né, que ele passa a ter a autorresponsabilidade de se perceber física, mentalmente e sonoramente, né? Muitas vezes é um olhar e é uma percepção profunda isso, eu considero, tá bom? E outro ponto muito importante é quando as pessoas falam muitas vezes que a música é terapêutica. Isso aqui é musicoterapia. Eu trago essa informação como um conhecedor de causa, porque hoje eu sou
estou me especializando em musicoterapia. Sim. O cérebro de musicoterapia, ele é amplíssimo, muito para além do que o processo musical, certo? Porque o processo musicoterapêutico, ele vai fundo nesse indivíduo para um objetivo terapêutico de integração. Sim. Não tem nenhuma relação com performance, não tem nenhuma relação com, digamos assim, simplesmente a prática da música. Né? Seja a prática da música para estar na roda de amigos, para performance, qual que seja. A musicoterapia, ela dá contato ao indivíduo com o seu histórico sonoro. E o que esse histórico sonoro traz de significação para que você possa ressignificar a sua história emocional através dos sons, através da música. Então, a musicoterapia, ela é muito mais ampla. E para se entrar no cérebro musicoterapêutico, a grande diferença é o objetivo que é terapêutico, porque aquele indivíduo vai entrar num processo de associar conhecimento profundo terapêutico. Certo? Então, é aquela coisa que quando eu canto me traz emoção, é aquele acesso que eu tenho naquele momento que me fez entender algo que não estava explicado dentro de mim, um entalo que estava na minha garganta, o que significava isso, e naquele contato com a música que eu tive, aquilo funcionou de uma forma terapêutica que ajudou a diluir, a diminuir, né, o sofrimento, a dor, a angústia, o que for. Então, isso é o centro musicoterapêutico, certo? Então, só para deixar claro esses pontos, que há muitas vezes uma ideia de fusão entre as coisas muito ampla. É verdade. Né? Música é terapêutico e aí se aplica música como a prática da música como um fim terapêutico, que muitas vezes não é isso. Para se fazer musicoterapia, existe uma avaliação, existe todo um processo que é clínico, certo? Que é realmente da saúde, propriamente dito. Quero só deixar esclarecido isso e reforçar para vocês que eu estou sempre à disposição. Precisar, para a gente conversar mais, tá bom? Bater mais um papo, algo mais específico, a gente vai se comunicando, falando. Foi maravilhoso, viu, Vinícius? Te agradecer de montão aqui. Toda a tua abordagem, né? E muito esclarecedora. Eu acho que muita gente aqui vai se sentir super beneficiado, né? E diga isso para você mesmo, né? Que essas portas aí de intercâmbio emocional e biomecânico e tudo isso, elas estejam abertas, né, para o fluir de uma arte mais forte, né, mais enraizada, né? No meio de tudo isso que a gente falou aqui, foi super interessante. E olha, só complementando aquela tua posição a respeito da musicoterapia, eu entendo bem, né, que tem esse braço muito forte, com um perfil clínico muito bem delineado, tudo, mas, assim, eu digo, essa coisa, esse viés, né, do corpo com a mente, ele é tão dinâmico que às vezes você nem traçou um objetivo para aquilo, mas você colhe aquele efeito terapêutico na vida, né? Dependendo da abordagem do seu professor. E só citando existe também, assim... por tabela terapêutica, né? Por tabela, exato. Né? E é lindo ver isso. Assim, por exemplo, eu tenho uma aluna asmática que ela, desde pequena, por exemplo, ela tinha dor nos pulmões muito, muito assim, sabe? Sempre. Tipo, ela disse que até começar o trabalho comigo, ela não sabia o que não era ter dor nos pulmões. E faz 6 meses que ela está estudando. Então, são 6 meses que ela não teve mais crise, que ela está com o peito super livre, sem dor, sabe? Então a gente vê a atuação até das coisas dos mediadores químicos, né? A parte da endorfina, da dopamina, que é muito forte, né, no sistema respiratório e tudo. Você vê ela colhendo esses benefícios. É muito lindo de ver isso, né?
não é um fim de musicoterapia, mas acaba, né, por algum motivo, é um meiozinho do caminho, né, sendo colhido, né, o benefício. Então, não vale a pena a gente acreditar, né, esse benefício de mão dupla, eu acho, né, da gente, da saúde potencializando a nossa performance, mas também do nosso fazer artístico, da nossa música, beneficiando a nossa saúde, né? O bem-estar está para todos, né? Então a gente precisa também, como músicos, acessar esse nível de bem-estar através desse processo de autoconhecimento, de integração, né? De autopercepção física, corpórea, mental, tudo isso, espiritual e assim vai. Completamente. Tá bom. Amigo, obrigada, um abração. Gente, eu vou dar 3 minutinhos se vocês têm alguma pergunta, aí vocês ficaram quietinhos. Aí, vocês querem falar alguma coisa, deixar uma mensagem, mandar uma pergunta, aproveita aí os finalmente, que nós já estamos quase encerrando. Mas foi muito lindo mesmo, viu, Vinícius? Brigadão, de coração. Vamos ver, só estão agradecendo aqui. Depois ela pode perguntar a Raquel posteriormente, no direct, a gente está disponível para responder. Dúvidas, esclarecimentos, a gente pode dar. Agora ou posterior, tá bom? E vocês que vão estar assistindo no IGTV depois, deixa também nos comentários e envia para as pessoas que com certeza muita gente vai se beneficiar. Abraço, amigo, boa noite todo mundo que assistiu a gente, ficou com a gente aqui até o final, ajudando a regular o som também, que foi muito importante. Grande abraço a todos. Tudo de bom. Obrigado. Tudo de bom, amigo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada. Obrigado.